Iniciando mais um Our Body Podcast, Papo Saúde. Sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui com a minha parceira Priscila Cardoso. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bora entender aí, ó, mais uma atleta feminina aqui para destrinchar pra gente. É isso aí. Vanessa Álvares. Olá, como vocês estão? Ótimo, seja bem-vinda, viu? Prazer Obrigada. receber você aqui, Van. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada mesmo. Já vamos direto aí pro assunto. Bora? Bora. Bora! Muita coisa. Fala aí pra gente, Van. Explica pro pessoal de casa quem é você, o que que você faz, qual que é a sua área de atuação. Vamos lá. Eu sou advogada, ex-atleta de powerlifting, agora, atualmente, atleta de bodybuilding, Women's Physique. Sou mãe, isso é importante, né? Opa! Legal. Então, atuo na área civil, trabalhista, enfim. Esse é um pouquinho. Caramba, mulher que tem 1001 funções aí, né? Mas tem uma que você não citou, hein? Que eu vi lá no seu Instagram. Lá vem. Eu quero saber, você tá no OnlyFans hoje. Sim. Com esse corpo escultural, esculpido de atleta, como Obrigada. que é o feedback lá no OnlyFans? Fala pra gente. Vamos lá, o OnlyFans foi assim eu brinco, é um marco até assim na minha vida, né? Hoje tô com 45 anos, e eu me sinto assim muito livre, muito dona de mim. Eu parece que eu me capitalizei de toda essa história, finalmente, né? Porque a gente na vida tá sempre se questionando. Parece que eu cheguei com tudo aos 45 com uma força, e o OnlyFans ele veio com aquela coisa de quebrar um paradigma, de mostrar que sim, uma mulher pode explorar a sensualidade dela, ela não precisa ser taxada de uma coisa ou de outra, porque ela é livre para explorar a sensualidade dela. Então hoje, o meu objetivo maior com o OnlyFans é justamente mostrar o trabalho do corpo, mostrar toda de uma forma mais sensual, mais íntima, né, sem vulgaridade, sem, né, eu brinco que assim, às vezes eu brinco falando, não esperem nada ginecológico no meu OnlyFans. A consulta não vai ser lá. Gente, não é lá. Eu brinco, né, mas porque tem essa, né, e o OnlyFans é uma plataforma incrível, se você for ver, né, assim, aqui houve sei lá, eles caracterizaram como, né, uma coisa que tem que ser para exploração de uma vulgaridade ou de uma, né? Mas não, é uma plataforma incrível para atleta, para qualquer profissional de qualquer área. E eu quis quebrar um pouco isso, sabe? Falar, não, vamos lá, eu me banco. Eu me banco tanto que eu sou uma mulher capaz de ir lá, de mostrar minha sensualidade, isso não me diminui, isso não... É natural pra mim, entendeu? E não desrespeita ninguém também, e não né? não desrespeita quem eu sou, né? Assim, tirar essa coisa, né? Porque a gente gosta muito, né? Hoje eu me policio muito pra não julgar ninguém, né? Mas a gente acaba, quando vê, você já tá, né? Sim. Apontando o dedo. Apontando, né? Então eu acho que tem isso, essa questão de se capitalizar de um potencial, de ser livre para explorar a sua sensualidade, sim, como uma mulher. Eu acho que as mulheres, às vezes, têm vontade de mostrar o corpo, mostrar o trabalho que fez, mostrar, né? Principalmente quando é atleta. E aí se priva, porque o que vão pensar? Eu brinco que hoje, assim, eu não tenho que convencer a mãe de ninguém que eu sou uma boa menina. Porque... né? É ótimo, sim. Eu já casei, Não carrega mais eu já esse tive peso. filho, eu já, né? E eu acho isso péssimo, que o que eu vejo muitas mulheres colocando em caixinhas... Porque ela tem que ser... Parece que as mulheres colocam numa coisa, com todo o respeito, né? Mas de passar o poder para os homens. E ninguém tem poder de nada, gente. Todo mundo igual. Cada um tem poder sobre você, sobre a sua vida, você né? não tem que ser nada, Você se só tem que ser encaixar. dono de si, né? E parece que a sociedade, né, a gente vem de um paternalismo que eu tento quebrar um pouco, né? De mostrar que, não, você não precisa se encaixar no modelinho para ser eleita por um cara. Não, você vai escolher o cara. Certo. E Você vai escolher o que você quer. Essa é a sua virada de mesa, né? Tipo assim, Isso. meu, eu vou lá, sou advogada, eu nem falo na questão do fisiculturismo, mas tipo assim, a sua profissão não tem nada a ver, você, tipo... Nada a esculpindo ver, o corpo, exato. E eu sinto vontade de fazer um trabalho diferente,
né? Porque, de certa forma, é um É trabalho um também, não deixa trabalho, de ser. sim. Tem uma dedicação ali, Sim, com né? certeza. É. Aí eu quero saber, assim, tipo, do retorno disso. Eu acredito que você recebe elogios, mensagens, tem alguma crítica também, como os seus seguidores lá dentro dessa plataforma OnlyFans, como que é o retorno deles para É você? engraçado essa coisa da crítica, né? Porque quando eu resolvi montar o OnlyFans, não fui nem eu, foi minha filha. Eu tinha feito um ensaio fotográfico, tinha ficado incrível. E eu falei, eu ia postar no Instagram e a visão do jovem, você vê como ele já vem diferente. Não, você não vai postar isso no seu Instagram, porque você não monta um OnlyFans, tá tão legal. E aí, e realmente assim, vira uma fonte de renda pra gente que é atleta, que não tem patrocínio, que não tem. Até pra ajudar a pagar as suas Sim, suas inscrição. A gente tem um competições. custo, Sim, né? tem muito, né? Pesado. Então, assim, vira até para o atleta uma forma de você também conseguir, né, de alguma forma. Mas o feedback, engraçado, as pessoas próximas, melhores amigos, isso é coisa de vagabunda, você tá louca? Mas, como eu te falei, eu tô com aquela já. Você vai falar para mim, Tá você é desprendida. horrorosa, você. Ah, legal, é a sua opinião. E eu segui porque eu falei, não, eu quero. Dane-se, vai pensar. Se você pensa isso, já não serve nem para estar no meu círculo. E é isso, vamos filtrar quem eu quero perto de mim, entendeu? Eu quero pessoas que têm uma cabeça, que acompanha igual a mim, sem preconceito, sem pré-julgamento, sem associar uma coisa. Eu não vou deixar de ser uma boa advogada porque eu tô com uma foto sensual. Sim. Qual que é a diferença? Eu subir num palco de biquíni? Exatamente. Né? A evolução É tudo a questão de divisão, porque às vezes É, a gente fala do Instagram. Eu nunca entrei na plataforma OnlyFans, mas no meu Instagram eu posto foto de biquíni. exato. E eu acredito que lá no OnlyFans deve ter, o que mais deve ter é foto de biquíni. Muita. E eu vou te falar uma coisa: às vezes tem Instagram que é pior do que muito. Sim. E aí não tá capitalizando nada, E não tá né? capitalizando nada. Então vamos, né, tentar criar. Eu sempre falo pra todo mundo que me segue: ó, galera, assina lá, me ajuda. Porque é uma forma de Sim. você criar uma renda para o esporte, né? Porque eu sou sozinha como advogada, bancar o meu esporte, bancar uma casa, bancar. Então não é fácil, Sim. né? Então, mas assim, o feedback pior foi das pessoas, por incrível que pareça, mais próximas. Os seguidores, eu recebo muito feedback, principalmente de homens. Até comentei aqui antes, teve um muito legal, que é um cara que eu conheço há muitos anos. E ele falou pra mim, poxa, eu já te admirava por ser uma profissional, né? Por ser atleta, tal, já te admirava como pessoa, tal. Agora que você se apoderou da sua sensualidade, nossa, sou seu fã, e tá lá, e assinou OnlyFans, é meu amigo, atende. Então, assim, eu tenho um feedback muito legal, por incrível que pareça. Top, né? Mas bom. você acha que devido à questão de você ser atleta, hoje, dentro do bodybuilder, desperta um certo fetiche, assim? Deus queira que sim, né? Ah, provavelmente, gente, provavelmente. Mas o que você levantou é bem Acho que é um bacana. diferencial lá no OnlyFans. Sim. É, a primeira atleta, né? Eu acho que eu sou Não, no Brasil. assim, que a gente faz a somatória, vamos dizer, Aham. de powerlift e bodybuilder, Aham. né? Das duas categorias. Acho que é a Sim. primeira atleta, então. Com Primeira físico atleta. desse, eu tenho certeza que é a primeira. Gente, coisa boa, né? Com certeza. Eu acho que sim, eu acho que eu sou pioneira aí nessa coisa. E eu falo pra mulherada, vai, faz. Às vezes tem. E engraçado, quando eu fiz o meu OnlyFans, um monte de mulher. Ai, eu tenho uma vontade de fazer, mas eu não tenho coragem. Mas, por que você não tem coragem? Porque você tá preocupado com o quê? Com julgamento externo. Que no final, eu tenho 45 anos. Quantas dessas pessoas estão do seu lado nos piores momentos da sua vida, nos piores. E você vai deixar elas definirem o que você quer ou não quer? Tem que gostar de mim do jeito que eu for, e independente do que eu faço, né? E o julgamento é muito triste, eu acho. Ele é muito Desnecessário. Né? desnecessário. É. Mas eu acredito que a sociedade vem evoluindo. Contudo, ainda vem evoluindo, né? Ainda tem muito para evoluir, né? Porque a gente começa a analisar assim, a tatuagem. Então, Já é vamos lá. já Antigamente, quem era tatuado, hoje a tatuagem não define quem eu sou, não define Não. a minha profissão, não define o meu conhecimento, né? É. Então, já quebrou isso daí. Ainda bem. E Por agora muito tem essas tempo eu pessoas- escutei isso. Mas se é advogada, ai, não interfere na sua.
gente, meu cérebro continua aqui, né? Eu continuo sendo a Vanessa, por que que uma tatuagem, né? Então, se você for pensar, e a tatuagem é uma coisa assim, que é a tua história, uma forma de você se expressar, né? Que tem a coisa, né? Vem aquela... E hoje eu vou pro fórum, faço uma audiência, se tiver que estar assim, regata, votar, e ok, entendeu? Acho que o mundo hoje já começou a... Tem juízes tatuados, promotores Sim. tatuados, enfim, né? Mas é o pré-julgamento sempre, né? Isso é bacana, essa evolução. É. E dentro do powerlift, Ivan, você ficou quantos anos dentro do powerlift atuando? Cara, assim, atuando, eu comecei a minha primeira competição de powerlifting foi em 2012. E eu comecei, assim, por acaso. Eu treino desde os 14 anos, né? Eu morava em Santos, eu sempre gosto de falar de Santos Praia, né? E eu com 14 anos, a gente brincava na praia, pivete, de fazer barra. Quantas barras você faz? Era, sabe, a gente já tem essa coisa do esporte, né, na praia. Eu com 14 anos, a minha escola entrou em reforma, foi uma situação assim. Fez um convênio com uma academia da cidade, que era a Academia João Cláudio, era uma academia conhecida, old school. E a gente tinha que ter frequência na academia para contar a educação física. Pensa, tirei 15 na educação física. 10 foi pouco. E eu dei muita sorte, porque eu com 14 anos, quando entrei nessa academia, eu aprendi a agachar, fazer supino, fazer terra. Eu tive uma oportunidade de ser apresentada muito jovem para a forma correta de se treinar, e ali eu me apaixonei e nunca mais larguei, né? Então, assim, e aí eu fui indo tal, e em 2012 começou aquela onda de CrossFit, e eu, na época, namorava uma pessoa que era personal trainer, e ele começou a estudar isso, a gente começou a mudar meu treino, e aí, né, colocar tal nisso, aí acabei migrando pro CrossFit em 2012, entrei num box de CrossFit. Olha, passado negro. Tô brincando. E aí fui para um box de CrossFit e tal, e acabei indo até competir regionais de CrossFit, fui pro time, competi no Chile, não sabe brincar, né? Cheguei, a coisa do atleta. Do atleta, sempre né? é. E aí a Marília Coutinho, na época, fez uma eu não sei se conhece, uma pessoa que é do meio do powerlifting, fez uma clínica lá na CrossFit de powerlifting. Eu me inscrevi para fazer lá E na clínica, eu agachando com 120 quilos, eu fazendo... Ela virou e falou, você não quer participar do campeonato de powerlifting que vai ter? Isso 2013... 2014 eu fui vice-campeã mundial de powerlifting Já em Las chegou Vegas. chegando. Nossa. Foi muito legal, dentro de um cassino em Las Vegas, uma competição em 2014. Virei vice-campeã de powerlifting porque eu descobri um dom, porque eu fui exposta. Eu sempre brinco que às vezes a gente não sabe, né? Vários dons que a gente possa ter, se a gente não tem oportunidade na vida de ser exposto a ele, né? E eu, graças a Deus, lá atrás, fui exposta ao exercício, ao de força, e vi que eu gostava, então tive essa oportunidade na vida, né? E aí, em 2014, ganhei esse campeonato, era pela IPL, na época, que é a International Powerlifting League, é uma outra federação. E aí, quando eu voltei, era uma federação que não tinha doping. E aí, quando eu voltei nesse campeonato, eu falei, não, esse esporte que eu quero, eu vou seguir ele. E aí, eu olhei o cenário do powerlifting e falei, eu vou para a IPF, porque é a federação que tem a ligação com o Comitê Olímpico, tem o sistema de doping. É uma federação mais séria, né? Leva para a questão do profissional, né? Do profissional. E eu queria o melhor. E aí eu fui para a IPF, e aí em 2015 foi minha primeira competição IPF, já fui campeã brasileira, já fui sul-americana. Aí comecei a treinar com o Davi Coimbra, que ficou comigo a carreira inteira de powerlifting, mas surgiu assim, de um box de CrossFit, de tomar o... Sim, foi tudo meio que... Se ajustando e acontecendo. No fluxo. Naturalmente. Mas você teve a base lá atrás, como você falou, mas você não parou de treinar? Então, tipo Nunca. assim, você, na época de colégio, fez aquela base, que é o terra, supino, agachamento, e aí se manteve. Me mantive, se eu te contar assim, eu fiz jiu-jitsu, eu sou faixa azul de jiu-jitsu, eu fazia travessia em Santos. Atleta em todas as categorias. Eu passava por... era esporte, assim, sabe? Eu amava, assim, eu corria na praia,
Eu lembro que a época que eu era bem novinha, assim, eu saía da escola, ia pra casa, almoçava, aí ia pra musculação, ia pro jiu-jitsu, fazia assim várias, assim, sabe? Assim, sempre fui. E vamos falar do suco, né? Do Danoninho. Que é importante falar isso daí, não, porque você falou assim, você veio da base, Aham. né? E tinha doping. Então, deixar bem claro, né? Que você não fazia uso de hormônio de forma alguma. O meu contato com ergogênico, com hormônio, foi tarde. Eu tenho contato, eu uso de verdade quando eu parei de competir o powerlifting. Mesmo quando eu fiz a minha cirurgia do ombro, a gente ainda tentou ver se eu conseguiria um termo de uso de esteroide para justificar um uso de GH, para melhorar a musculatura. E assim, não consegui. A IPF ela é muito séria com relação a doping. Essa coisa do doping, né, eu brinco assim, às vezes tem gente que gosta de falar que tem doping, porque acha que é chique falar que tem doping. Mas a IPF é um negócio sério, real. Assim, a gente tem o controle da UADA, que é a agência internacional. Então, toda vez que eu estava nominada para um mundial, você já tem que logar o sistema da UADA, você coloca toda a sua rotina naquele sistema, porque eles podem aparecer a qualquer momento para te testar. Então, não existe burlar. Ah, mas sempre tem um atleta que burla. Tem. E onde ele está hoje? Caiu no doping. Tanto que eu falo, o powerlift talvez não... Isso eu tô falando minha percepção, não tenho dados, nada. Mas eu acho que o powerlifting talvez não consiga também se tornar um esporte olímpico por tanto exame positivo que toda vez que passa o carro, cai. Não tem como você driblar, né? Você pensa, eles surgem na tua casa 6 da manhã para te testar. Ou seja, para ter no powerlifting a trajetória que você teve de tantos campeonatos, de vitórias, Eu fui né? natural o tempo Foi inteiro. natural o tempo inteiro. Ah, ela tá dizendo, duvido. Olha, eu treino desde os 14, densidade muscular. Você é profissional da área, Sim. você sabe. Você se constrói. Não adianta você querer pular etapa. Eu sempre falo isso. E hoje, eu te falo assim, o que eu vejo da galera mais nova. Tá muito popularizada essa coisa, né? Tá na moda. O bodybuilding, Sim. graças a Deus, o esporte tá na moda, tá contaminando muito mais gente. Mas o que eu vejo é a galera que tá chegando, já quer tomar. Já quer chegar tomando, Já... né? E aí, o que está acontecendo que você tem visto hoje? Muita lesão gravíssima de atletas novos, entre a faixa aí de 28, 35 anos, se estourando, porque não construiu uma base, porque tentou pular uma etapa com o hormônio, né? Eu sou super a favor do hormônio, não vou ser... maravilha, se eu pudesse ter tomado hormônio durante a minha carreira de powerlifter, provavelmente eu não ficaria entre os 7 e 8 do mundo como eu fiquei. Sim, não, e outra, mas o que você falou, a lesão que esses caras estão vindo aí agora, recentemente, é devido a essa construção, né? O tendão não tá fortalecido, a musculatura se fortalece muito mais, o que acontece? Maturidade muscular, Não acompanha, né? não acompanha. Você Articular joga carga também. e não acompanha. Toda vez que alguém chega pra mim, mas o que você acha? Eu falo, eu acho que você tem que treinar, eu acho que você tem que fazer dieta, eu acho que sim, você tem que tomar hormônio com um médico, mas lá no momento em que você já tem uma base construída, né? Até quando eu rompi o meu ombro, o que eu escutei do médico foi, não, se você tomar alguma coisa agora vai ser ruim, por quê? Porque o músculo cresce e aquele momento que o teu tendão tá operado, ele precisa crescer junto com o músculo, então você não pode, isso serve, né, num cara jovem, o tendão não vai acompanhar. Então, vem as lesões. Então, hoje, o que eu vejo do cenário, infelizmente, é que popularizou o Danone, o suco, a brincadeira. Leva mais no lúdico, mas tem que tomar cuidado, E né? olha como, eu vou tomar e vou ficar gigantesco. Mas esquece de fazer o trabalho. E o trabalho é duro. Duro. É disciplina total. E a gente vai entrar nessa questão da disciplina, mas eu queria ver, você falou da lesão, foi em que ano? 2018. Estava em preparação para alguma competição? Tava, gente. Conta pra gente. Isso vamos lá, Vitória, põe uma música triste. O powerlifting, ele funciona como? Quando você tem um mundial, eles pegam os seus 12 últimos meses do atleta e fazem o ranqueamento do mundial, né? De acordo com as marcas que você já alcançou durante aquele ano em competições oficiais. E eu
tava nominada em 4º no mundo naquele ano. Quando eu vi a nominação, meu nome atrás da russa, que eu sempre admirei, que era a minha ídola do esporte, eu quase chorei, né? Caraca, meu, eu tô ali com chance de medalha. Puta que pariu, né? Vai pra cima. Pô, que legal. Finalmente, né? Aquela oportunidade, 3 meses antes, fazendo um supino, aquecendo com 60 quilos. Eu senti aquele... Meu, deu ruim aqui. 3 meses antes de ir pro Mundial. E aí, eu liguei pro Dr. Tadeu no mesmo dia, que é o meu médico. E ele aí realmente tinha uma ruptura. E eu virei pra ele e falei assim, mas eu ainda posso ir pro Mundial? Falei, meu, se você conseguir fazer um supino, um terra, um agachamento... Ele falou, dá pra segurar. E aí eu fui pro Mundial com ele rompido. Lá, lógico, não consegui a medalha, porque o meu supino ficou prejudicado. Eu tava indo pra fazer 90 e 60, que era o que dava, né? O terra, o agachamento, tentei correr atrás, mas na hora da competição meu braço ficou negro, eu não sabia por que eu tinha rompido o bíceps lá, de forçar na competição. Então, assim, foi uma coisa assim, era a oportunidade da vida. Tem coisas que acontecem e não adianta a gente choramingar, era aquela chance. Depois disso, aí eu voltei e já entrei na mesa de cirurgia. Tipo, eu cheguei do Canadá, fui no Canadá essa competição. Cheguei, acho que na segunda-feira, na sexta, eu já tava na mesa de cirurgia. Enfim, eu tentei, mas... E é isso que eu falo do atleta. Nossa, porque... tentou lesionada, né? E não é fácil. Era uma dor, né? Eu tomei tudo que eu podia de anti-inflamatório, mas já não fazia, já estava arrebentado, né? E você treinar, eu lembro, Rei, que assim, tinha vezes que eu estava assim, no treino me dava tontura, ânsia de vômito, por causa dos remédios. Tomava um anti-inflamatório forte para treinar, porque eu queria ir pro Mundial. Eu falei, não, eu vou. A chance da minha vida, pelo menos uma medalha de terra de agachamento, eu vou brigar por elas. O supino já era. Mas, né, eu tentei. E não me arrependo. Falo assim, você faria de novo? Igualzinho. Porque, assim, além de tudo, vem todo um aprendizado, né? Vem toda uma... Né? Sua mente blindada naquele momento, não tem como mudar. Você vai fazer, pronto, acabou. Você foi dar o seu máximo. Exato. E faz parte. E faz parte. É Atleta é isso. Atleta é isso. Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que a medalha dela é de realmente ser uma atleta raiz. Porque o atleta, ele não desiste. Ele vai até as últimas consequências. E foi o que ela fez, né? E aí você passou pela cirurgia e aí você deu continuidade ao powerlifting? Sim. Aí era assim, né? A cirurgia foi um momento que era só pinçar. Até então era pinçar Eu rompi o supraespinhal. Pra quem... Sim. Tá vendo, né? Eu não sou médica, mas a gente tem lá aqui o encaixe, tá aqui o ombro, né? E aí você sabe que tem a cápsula, então... Cápsula ali, né? Isso. Você tem os balizadores, né? Sim. O supra, o infra e o X. Enfim. O meu é o de cima, né? Que eu rompi, que é o que não deixa o ombro sair da cápsula quando você levanta, né? Eu rompi ele no meio, então ele tinha uma parte presa, e era só puxar e prender aqui. No acrômio? Tá. Eu não sei se é acrômio, agora você me pegou. Se você apertar aqui... É o supraespinhal, né? Tá, Daí ele isso. tava rompido. E na hora da cirurgia, pra surpresa do médico, a hora que ele abre, ele vê, bom, rompeu o bíceps também, maravilha. Já vamos fazer Meu tudo. trabalho aumentou. E aí, na hora que ele pinçou o meu supraespinhal, soltou inteiro do osso. Então ele não conseguiu fazer a ligação. Aí a sorte que eu tava na mão de um puta médico, né? O Dr. Carlos Tadeu Moreno, ele é assim, um dos melhores, né? E aí ele tava estudando uma técnica nova, ele falou, vou tentar com ela. Porque se ele não fizesse essa técnica comigo, ele falou que ia ter que abrir a escápula, tirar um debaixo da escápula, passar aqui por cima, ou seja, eu ia ter mobilidade. Ia ficar comprometida, né? O meu, ela é atleta, se eu fechar ela assim, ela vai me matar, ele falou. E aí, o que ele fez? Ele pegou o meu tendão, prendeu, morto mesmo, né? Assim, sem ligação neural, que eu falo, né? Uhum. Não precisou enxerto. E aí, acabou tendo que abrir, né? Aqui, ó. Dá pra ver. E aí, ele prendeu. E eu lembro que, assim, daí no dia seguinte, no hospital, que a gente tinha sido tudo bem, ele entrou e falou, então, eu não sei se você vai poder voltar a fazer supino. Eu escutei aquilo, o quê? Não. Na fisioterapia tá doendo. Não, pode mais.
é o atleta, Sim. né? E eu fui, e fui reabilitando. Em 8 meses eu tava competindo. E eu provei pra ele que a técnica dele deu certo, que eu fiz a mesma carga, voltei a levantar o mesmo peso que ele falava pra mim. A cirurgia só vai dar certo pra mim, como médico, se você pelo menos voltar no nível que você tinha como atleta antes. E eu E consegui, voltei, E aí competiu. competi. Fez qual campeonato? Ah, eu fiz Que ano? o brasileiro, acho que foi. Foi o brasileiro. E aí depois eu me preparei. 2020, eu falei assim, vai ser meu último campeonato. Eu vou dar tudo que eu tenho, porque começou também, né? Assim, eu não sou criança, são já 10 anos de powerlifting. Com uma idade, eu comecei tarde, se a gente for pensar. E o médico, o Tadeu, falou pra mim: olha, chegou um momento que assim, o esporte é a saúde, porque você vai começar a sentir, porque já veio essa lesão, começaram a aparecer outras pequenas lesões, disco, de acetábulo, né, da sobrecarga, né? Sim. E aí eu falei, bom, então vamos dar um sprint final, eu quero ir para o Mundial 2020, fazer o meu melhor Mundial, já tava com uma cabeça muito melhor. Eu sempre tive uma cabeça, eu não tenho vergonha de falar, muito fraca. Muito fraca. E os meus adversários percebiam isso, que eu era emocionalmente muito fraca. Fraca que eu falo nesse sentido. Eu conseguia me desestabilizar muito emocionalmente. E eu hoje vejo a maldade de muitos que estavam à minha volta, que usavam disso para tentar me fragilizar nos campeonatos. E quando eu passei pela lesão, fui pro Mundial, foi uma chave. Você vê que as coisas não acontecem na vida, assim. Não pra te derrubar. Se você tiver a mente blindada, é pra te Pra levantar, te né? levantar. E eu dali mudei. Eu fiquei muito mais forte emocionalmente. E eu falei, puta, eu quero ir pro Mundial com essa cabeça. Que agora eu vou sair do 7º lugar no mundo e vou pras cabeças. Virou uma chave, né? E infelizmente, em 2020, a gente deu aquele sprint eu tava pronta pro Mundial, veio a pandemia. Veio a pandemia e a IPF não cancelava o Mundial. Isso que foi pior. Eles mantiveram até setembro, então de março, sei lá, não lembro quando que era o Mundial, mas ficou meses naquela... Adia a data. Então eu tive que manter aquele nível pronta pra competição, pensa. Eu ficava 2 semanas, dava um deload de 1 semana, voltava pra não perder aquele... Condicionamento. E aí ali foi destruidor, né? Porque ali não rolou o Mundial e depois disso eu não consegui. Eu falei, não, agora eu tenho que parar real. Não dá mais. Eu não tive mais tempo, porque o corpo começou, infelizmente, a falar, filhota, vamos lá que, né? E Master, eu também falo, não ia mudar, mas por que você não foi competir o Master? Porque o Master no powerlifting, gente, não é fácil. O cara que é Master no powerlifting é o cara que tava aqui junto comigo, competindo, o nível é altíssimo, e eu não sei fazer menos. Se era pra ficar ali no powerlifting e fazer menos, pode ser ego, é o atleta. Eu não aceitei que se eu não estivesse ali entre os 10 no mundo, que eu não estivesse onde eu sempre estive, então eu preferi parar. Falei, vou encerrar minha carreira agora. E aí fiquei mal, né? Lógico, fiquei meio... E agora? O que eu vou fazer? Porque era o meu propósito, né? É o que me mantém viva todos os dias. É a disciplina, a dieta, né? Você estava conectada, né, com o esporte, né? E agora, vou desconectar, como é que faz? Como é que você trabalhou a cabeça pra isso? Então, aí eu tava assim, fiquei um momento bem fragilizada, meio que, sabe, tipo, tava meio... E foi agora? nesse momento que você migrou de esporte? Foi. Aí um dia eu tava lá na companhia atlética, treinando, aí o Ale Kalenova, Sim. que é árbitro, aquele jeito dele, né? E aí, vai competir? Aí eu... Não, Ale, pô, aposentei, cara. Tô numa lesão, não dá mais. Não tô falando do powerlifting. Eu tô falando do bodybuilding. Bodybuilding, mas você acha? Acha que dá? Ela já... Ele, como não dá, do jeito que você tá pronta pra subir. Acendeu uma chama, né? Acendeu uma chama. Falou, não, deram um start aqui. Peraí, meu, que história é essa? Agora começou o game de novo. Vou entrar. Olhinho, Voltei pro game. Ele, cara, você é uma woman's physique, você tá pronta, tem que melhorar um pouquinho a linha de cintura, um pouquinho, já com a opinião dele lá de árbitro, começou já a falar o que... Falei, mas será, meu?
tá aí, acho que eu vou tentar. Melhor coisa que eu fiz, né? Renasceu. Hoje eu tô muito feliz, gente. E a primeira competição de bodybuilding, que foi o Muscle Contest, cara, eu fui assim, feliz. Primeiro que eu fui feliz porque eu não tinha cobrança nenhuma. Porque no powerlifting, não é que as pessoas... Mas eu tinha uma cobrança, né? Pô, ela é a 6 vezes campeã brasileira, campeã estadual anos, top 10 do mundo. Eu já entrava com uma expectativa de pelo menos fazer a minha marca. Eu tinha que me vencer em todas as competições, pelo menos, né? E o bodybuilding, não. Foi uma coisa assim, primeiro que foi um momento de, cara, eu tô competindo de novo, eu não acredito, sabe assim? Eu fui pro campeonato feliz de estar ali, de ter, sabe, entendeu? De estar num mundo novo, sem exigência nenhuma. Eu falei, o que eu fizer vai estar só de subir nesse palco já é uma vitória, só passar a finalização. Que eu sempre falava quando eu era powerlifter. Tá louco, eu não sou capaz de fazer isso aí, não. Gente, vocês são loucos. É muito diferente a dieta no powerlifter muito. e no bodybuilding? O powerlifting, o corpo é o efeito colateral do treino. Então, não é o foco. Então, se eu tiver que estar com uma pancinha, aumenta a carga? Pode aumentar a carga. Entendi. O corpo é o de menos, né? É o importante efeito é a colateral força. do treino. O bodybuilding, não. O bodybuilding, o corpo é o foco. Então, essa mudança de chavinha é muito legal, né? Que eu tô aprendendo, é tudo novo pra mim. Tipo, ela não precisa... O powerlift, ele trabalha com o peso. O bodybuilder, não. Ele trabalha moldando. Esculpindo o corpo. Esculpindo o corpo. E aí, pra começar a trabalhar a cabeça pro esporte, é onde você diferencia quem vai realmente se consagrar como atleta, né? Exato. E aí você já veio dessa vivência, você falou, não, é isso que eu quero e eu vou fazer. E aí a disciplina manteve? A disciplina. Mantive. Não, é o que eu amo, gente. Eu adoro ter uma disciplina. Porque eu falo assim, se eu não fosse atleta, eu ia ser uma porra louca. Algum lugar ia ter que sair dessa energia, gente. O esporte, ele te coloca Ele ali, me coloca né? na linha. Senão... Mas é verdade. Eu poderia ser uma alcoólatra. Serve de Fez exemplo, travada no esporte, né? Eu teria total... Eu sou uma adicta. Sim. Se você for ver ao esporte. Sim. Porque se eu fico sem ele, dá um vazio. Me dá um... Sabe? Tá faltando alguma coisa. Pô, Vanessa, mas você é advogada. Tem sobre uma coisa. Tem nada a ver. Tenho meus filhos, tenho vários propósitos de vida. Mas o que me mantém, a Vanessa, centrada, né? Com a cabeça... sabe, eu não tenho, a gente, assim, não tem ninguém pra te educar. O que me educa é o esporte, o que me ensina é o esporte, o que me traz coragem, o que me traz força para muitos momentos da minha vida é o esporte. Por passar por momentos terríveis e conseguir se recuperar rápido é o esporte. Então, assim, sem ele é a minha criptonita, assim. Então... hoje eu sinto aquele frio de novo, aquela coisa, sabe? E o desafio de ter que melhorar cada vez mais. Legal. Eu quero, assim, eu falo que eu quero estar no meu melhor shape aos 50 anos. Não pode falar, Pri, vai falar que eu vou. Quando que foi sua primeira competição já no bodybuilding? Foi uma Muscle Contest São Paulo, que foi esse ano, foi em março ou abril, agora eu não lembro. E eu acabei levando o troféu Master, né? Olha só. Primeira, hein? First place, number one. E aí me classifiquei aí pro Olímpia Amador, que vem agora. Eu já tô assim, naquela, né? Quero chegar muito melhor e sei que ainda vai ter muito pra melhorar. Sempre é isso que eu acho que o atleta tem que ter em mente. Você nunca tá bem. Sempre vai ter um cara melhor que você e você tem que estar sempre correndo atrás. E é isso que é legal, gente. Porque eu vejo muita gente querendo já ser o... Não, você não chegou no topo. O topo é o dia que você fechar o caixão lá e acabou, entendeu? Aí não tem mais, aí você chegou no máximo. Enquanto eu estiver viva, eu sei que eu vou ter que melhorar. E é isso que me faz feliz, que me faz querer e acordar todos os dias e falar, não, eu vou lá e vai ficar melhor. E ver a tua evolução é muito legal. Sim. Fazendo essa analogia do powerlift pro bodybuilder, como é que ficou essa questão do seu trabalho? Porque eu sei que no powerlift você só era mais o treino. Óbvio, você tinha que fazer as refeições e tudo mais. Mas a gente sabe que no bodybuilder tem tudo fracionado, né? Tem uns horários mais, né?
você tem que, né, bater na disciplina uma ali coisa de que comer certinho. eu acho que às vezes o pessoal acha que powerlifter não faz dieta. Sim, sim. Isso, vamos falar assim, faz dieta. Tem que fazer dieta. Só que é uma dieta, lógico, diferente. Você pode comer muito mais, né? Você tem que manter o peso da categoria, mas você não tem que manter composição corporal, né? Que nem O alinhamento. o Relação alinhamento, gordura né? Aquela, por exemplo, eu não posso estar seca demais para ser powerlifter. Se eu estiver muito seca, é muito difícil você conseguir levantar uma carga 3 vezes. Eu agachava com 57 quilos com 165 quilos. Então, né, sequinha, eu tinha que ter uma gordurinha ali um pouquinho mais. Você tem que ter, não tem jeito, né? Mas a mudança, assim, claro, o bodybuilding é lifestyle mesmo, né? Assim, não que o powerlifting não fosse. Mas assim, como que eu vou te falar? Exige um pouco mais, até psicologicamente. Porque powerlifting, você falava, eu comi um docinho aqui, mas Tá o de que boa. importava era subir na balança e tá pesando Sim. 57 quilos no dia da competição, entendeu? Então, Já se no estiver bodybuilding. performando, dane-se. Como é que você tá? Né? Aí dane-se, seu bíceps tá murcho. Daí Não tem problema algum. Quem não vai pra estética, né? exatamente. Então eu sinto muito essa mudança da chavinha, ela, né, sofre um pouquinho mais, sim, tem que estar mais focado mesmo ali no que você vai pôr de comida pra dentro. Até um cafezinho mais elaborado com uma coisinha, eu já falo, putz, tem o leite de não sei o que aqui, não dá, né? Você já muda muito, você tem É que ser mais muito detalhado, né? a ingestão de água, não que você não tenha que ingerir, mas assim, é muito mais específico, eu acho, né? A dieta é um pouco mais severa, porque você tá trabalhando o detalhe, Nessa né? sua dieta, na dieta atual, você tá em off ou tá em preparação? Tô entrando no cutting, né? Mas em off, na sua dieta atual, em off-season, quantas calorias mais ou menos você bate, você sabe? Putz, caloria, assim, eu faço o que me mandam, né? Eu sempre brinco, assim. Tá pronto ali, pesa a comida e vai que vai, né? Mas é comida pra caramba. Nem tanto, assim. Não? São 6 refeições por dia. Então, você fala em off, né? Essa é uma outra questão que eu sempre levanto, que eu tenho uma opinião. Acho que a gente chegou até um dia a conversar na academia. Eu não gosto dessa história do off. E eu acho que eu nem tenho como brincar tanto aos 45 anos de ficar muito gorda, chegar e... É um sofrimento muito grande pro corpo. E eu tenho uma genética. Tá? Eu já conheço há anos. Sempre entra ano e sai ano. Tá meio que. Esse shape Até alinhado. meu médico brinca, fala, pô, ele fala, tendo 200 mulheres, doutor Armando. Mas, pô, eu nunca vi uma pessoa com uma genética, uma resposta, que eu tomo um cheiro de hormônio, eu tenho uma resposta boa. A minha dose hormonal hoje é muito baixa, mínima. Eu sei já também. bom, A gente né? entrevistou ele aqui, ele falou. Porque você vê, eu não tenho colateral, porque eu construí isso, aquilo aí volta no que a gente tava falando da base, né? A densidade. A maturidade 31 muscular. anos de treino, cara. Basista. Exatamente. Né? Se tem um conselho para dar para um jovem, agacha, faz supino, faz terra. E o resto você vai Eu fazer. acho que tudo isso é resposta da maior parte que você treinou e fez dieta sem hormônio nenhum. Você construiu o natural até o máximo do seu corpo, então, pra depois entrar com hormônio. Então eu não sinto esse off. Tanto que, todo mundo fala, porra, você não sofreu pra caralho aí pro Muscle Contest? Eu falo, gente, será que era pra eu ter sofrido? Eu fico meio assim. O que será que eu fiz que eu não sofri tanto? Mas não foi só Aí água, eu né? falo, ai, sofri, só pra não ser Só pra não ficar fora. É foda, né? Mas assim, não sabe? Porque eu tô quase pronta o ano inteiro. Só puxou um pouco mais a água ali, eu lembro. Apertou um pouco no cardio, nem apertou, fez um cardiozinho. Fez um cardiozinho. E já, protando a pele, bora pro palco. Bora pro palco. Eu lembro. Mas essa questão da alimentação, das 6 refeições, com o seu trabalho, tá conseguindo conciliar? Eu sou privilegiada, né? Eu com 30 anos pedi demissão no escritório que eu trabalhava, porque eu tenho uma personalidade que eu não nasci para ter chefe. E a minha profissão, graças a Deus, me permite ser autônoma. Eu com 30 anos, eu lembro, eu tinha dinheiro para me sustentar 6 meses com os meus filhos. Pedi demissão no escritório e falei, eu vou tentar advogar por conta. E deu certo. O meu ex-chefe na época já, quando eu saí, me indicou cliente, a gente tinha uma relação, me incentivou, é isso que você quer, vai. E eu sou privilegiada, porque eu trabalho home office por conta.
Então tem dias que hoje eu vou treinar a perna, eu pego o meu computador, eu deito com as pernas pra cima, fico lá peticionando, fazendo, ainda mais que hoje é tudo digital. Sim. Até audiência eu faço em casa Uhum. hoje. Então é muito fácil, graças à minha atividade, eu conciliar ser atleta e ser advogada, porque eu consigo, eu faço minha agenda, eu consigo trabalhar a maior parte do tempo dentro de casa. Então é fácil, eu faço minha comida, às vezes eu tô trabalhando na mesa da cozinha, porque aí para de trabalhar a quinta refeição, a sexta refeição. Sim. Vive junto, já entrou no. Sabe? ritmo. E a disciplina sempre desde lá da base que você falou. Então não tem como quebrar. É isso que você come, é isso que você mantém. Os horários certos você vai pra academia treinar e tá tudo certo. E tá tudo certo. Eu já tenho uma bicicletinha em casa. Pra fazer seu cardio. Fazer meu cardio, então eu acordo, tomo meu café, faço meu cardio, às vezes faço em jejum, né? E sento, já começo nos meus e-mails, já tô ali com o meu almoço já no esquema. Então eu tô em casa. Então eu tenho uma vantagem por já estar também, porque a fase do correr atrás, dos 20 anos, né? Eu tô com 45, então já o meu caminho hoje já tá meio que esse. Construído. Né? Então tá fácil. Mas e o start que você teve? Então, chegou, ó, você tem potencial pra competir, legal. Entra na categoria da Women's Physique. Vamos fazer esses ajustes. E aí, como você conheceu o Dr. Arnold? Que aí entra essa relação, porque você tem todo um acompanhamento do nutricionista, do médico, eu não sei do treinador, você vai falar agora atualmente como é que você está, mas como é que foi esse cenário pra você? Vamos começar pelo treinador. Tá. Pra mim, assim, o melhor treinador do mundo é o Davi, ele me acompanhou, a minha carreira eu devo a ele, real, a gente foi parceiro há muitos anos no powerlifting. Quando eu resolvi parar de competir o power, ele continuou me treinando, porque eu continuei treinando o power, não era porque eu não ia mais competir que eu não ia treinar, eu só não queria mais, não podia mais por conta do corpo, porque eu não ia estar naquela história toda que eu falei, e aí ele continuou me passando o treino normal, de powerlifting, só que a gente pelo menos não tinha competição, então subia, viu que tá doendo, não tinha mais a data, né, eu treinava o powerlifting já. E aí, a primeira competição eu virei pra ele e falei, eu quero tentar uma competição de bodybuilding. Ele foi comigo, ele me treinou. O Davi, ele tem total, ele tem conhecimento, ele foi, um momento da vida dele, ele foi bodybuilder. Ele foi casado com uma bodybuilder durante muitos anos, então ele acompanhava a preparação dela. Só que, infelizmente, eu tive que abrir mão de estar com ele, porque hoje o foco dele é o powerlifting. E eu percebi no Muscle Contest que eu me senti muito sozinha na competição. Foi a primeira. Sim. Eu não tinha alguém ali do meu lado, então acho que coisas do físico. Eu fiquei um pouco flat em algumas coisas, porque faltou ter aquele olhar no momento e falar, vamos carbar mais, vamos lá. Né? De ter aquela. O olhar técnico para encaixar as categorias, né? De competição. E ele não vai me entregar isso, porque ele não tá no meio do bodybuilding hoje, ele tá no powerlifting, então eu tive que abrir mão. Eu tive um médico que me acompanhou antes, durante todo o tempo de powerlifting, e eu tinha encerrado essa relação com esse médico, e eu fui procurar, eu falei, eu quero um médico, agora eu quero um cara top. Foi quando eu conheci o Armond, foi uma indicação assim, não foi de uma pessoa, foram de vários, e atletas que eu confiava. Falei, pra quem que eu vou? Puta, vai pro Armond, vai gostar. Uns 3 ou 4 foi o mesmo, eu falei, vou conhecer esse cara. E eu apaixonei, né? E casou a relação, né? Porque ele veio aqui, ele elogiou muito você. Eu adoro ele. E ele gostou muito, porque assim, ele trabalhou nessa questão do menos é mais. E você tem uma resposta muito boa e ele fala, pra competição não existe o que ela toma, porque é muito, né? Muito pouco. Gente, se quiser falar de coisas... Pode, tá tranquilo. Pra ter uma ideia, assim, hoje eu tomo... Eu tava tomando na fase do off 1 deca a cada 15 dias. Nossa! Pra categoria da Women's Physique. 1 deca, gente. Vocês estão ouvindo isso em casa? A gente tá acostumado a entrevistar bodybuilding aqui, 1 deca por dia. Sim. 1 deca a cada 15 dias. Antes da deca, eu tava com Primobolan, eu tomava meio, não quero mentir, meio por semana.
E com todos os preventivos certinho, que ele Tudo. trabalha com Não, essa tudo. linha toda. E é uma coisa que eu tenho, porque assim, eu prezo a minha saúde. Sim. Eu quero viver muito ainda. Nem cheguei nem na metade. Com certeza. Eu brinco que o melhor shape vai vir com 50 anos. Entendeu? Deixando bem mas claro, com sabendo esse- que é uma atleta de alto rendimento, Aham. que vive uma filosofia de vida que é a dieta. Então, assim, por mais que tome pouco, mas eu não tomo refrigerante, eu não consumo comida com óleo. Mas você abre mão disso? Não, eu não vivo isso. Então, eu quero que você deixe bem claro também isso Eu, daí, eu né, fui Bruno? É criada importante. por pai e mãe lá em Santos, que era assim, refrigerante era de final de semana e coca não entrava, era soda. Lembra? Sim, Era ou Guaraná, Antártica ou soda. Era pra não bater pesado. Então, assim, não tinha. E, assim, minha mãe sempre foi muito saudável na forma. Meu pai é cardíaco, então sempre aquela dieta sem gordura. Fui criar. Eu tenho prazer em comer bem. Eu não gosto de comer uma fritura. Eu não sinto falta. Tanto que o pessoal fala, o dia do. Eu não tenho a porcaria do dia do livro. Eu não tenho. Eu não... Sabe? Se eu quiser comer um hambúrguer, eu vou lá um dia, eu como o hambúrguer. Eu amo hambúrguer, amo uma pizza. Mas eu não tenho essa necessidade. Eu vivo muito bem na dieta. E assim, além disso, eu hoje tenho endometriose. Então, assim, se eu saio da dieta também, o corpo inflama e aí vem a crise. Porque é uma inflamação. Uhum. Então, é mais uma coisa que também me faz Segurar mais ainda. tá ali, entendeu? Qual é o meu pecado? Mas ela é uma santa. A gente não fala, não, gente, o pecado é doce. Sou mulher. Você gosta de um docinho. Porra, eu já nem tenho em casa. E se tiver, Eu já falo assim, não coloca pasta de amendoim na minha dieta. Porque eu amo a porcaria da pasta de amendoim. Até a mais podre que você achar integral. Sem, eu não Vai lá. tenho controle. É um negócio que eu sei que eu tenho compulsão. Se eu tiver aquilo... Mas aceita um patrocínio de pasta de amendoim, tá, gente? o patrocínio, tudo bem. É bem-vindo. Mas eu, assim... Porque é o meu pecado. Se eu der a primeira... Já era. Aí eu volto lá, só mais um pouquinho. Quando eu vejo, eu tô com o pote sentada. Comendo o pote inteiro. É Nutella, pasta de amendoim. Então, assim, eu já evito ter... Eu sou uma pessoa assim que... Eu acho que o meu lado mãe, eu acabo sendo uma auto-mãe em algumas coisas, sabe? Assim, você não vai fazer isso. Então, não vai ter. Pra você mesmo. Isso Pra é mim importante, mesmo. mas eu Você acho que o atleta impõe. tem que ter, o atleta tem que ter isso. Eu também já passei por isso, então não coloca, não que eu vá, mas assim, evita. Evita. Importante. É melhor eu não ter contato com isso. É. Porque eu sei que Não dá chance pro erro, né? É isso, entendeu? Então, assim, é doce. Então, às vezes, na dieta, o que aperta é uma vontade de comer um doce. Mas, sabe, é o que eu falo, como eu tô sempre... Eu vou lá e eu como o doce, entendeu? Não vou, mato aquela vontade. Acabou. E aí, ok. Claro, não perto do campeonato, perto de subir no Pra não palco. dar nada errado, É sim. óbvio. Você Quando eu sabe tenho um disso. lastro, que eu posso, no dia seguinte, aumentar 10 minutos no cardio. Que eu posso... Ou não. Ou às vezes também não dá nada. Ou às vezes eu acordo no dia seguinte com as veias assim, porque você nunca come. É, Você fala, caralho. bate legal, vasculariza, né? Mas, Verdade. mas foi essa relação, então. Aí você conheceu o doutor, o Aí Arnold. conheci o Arnold por indicação. E aí tava nesse momento do técnico, né? De falar, putz, sinto uma falta do treino do Davi. Batata, que eu amo o treino do Batata que tá Sim. comigo agora, mas às vezes, sabe, eu tava acostumada com aquilo. Né? E hoje, assim, eu tô começando a curtir bastante o treino, mas assim, eu sinto falta de Muito fazer uma tempo, repetição né? e sentar. Não, agora tem que espancar o músculo até o fim, né? Powerlifter é assim, né? Faz uma, 5 minutos, vai lá, mas aquela uma também que, né? Mas eu sinto falta do formato do treino, claro, anos treinando todos os dias, igual, né? E de repente você muda. Eu sofri no começo. Bom, eu vou fazer uma outra pergunta dentro do fisiculturismo, porque assim, é importante, porque você falou assim, o Davi, ele passou sua periodização e faltou esse detalhe de ter alguém te acompanhando ali, no momento da competição. Como foi subir no palco, por exemplo? Quem pintou você foi lá dentro da própria competição. da competição. Gostou do cheirinho de Protan?
Eu adorei, eu só não gostei de chegar lá às 7 da manhã, morrendo de frio, e a hora que a mulher deu o primeiro jato, eu falei, ai, Ferrou. gelado pra cacete. Mas assim, e as poses no palco? Quem te ensinou a posar? Essa questão que você sabe que no powerlift não tem. O treinador, ele passou a periodização de treino, como é que foi? Então, aí só terminando, então, pra gente... Sim. Aí veio o Armonde, aí eu vi que, assim, eu precisava de alguém que até tivesse uma certa influência no meio, pra estar lá comigo no backstage. Aí o Armonde me indicou o Batata, que tá comigo. Batata faz toda a minha periodização, faz a minha dieta. Na época também eu tinha um nutricionista no primeiro campeonato, então era o médico e o nutricionista, eu tinha o Guilherme. E aí, enfim, eu abri mão também do Guilherme, como o Batata abraçou tudo, e ele vai me entregar a coisa de estar comigo, né? Sim. Então ele faz hoje todo o trabalho. O que você me perguntou? Desculpa. Não, eu pergunto o seguinte, essa primeira competição que você fez, que você já levou a primeira colocação, como é que foi performar no palco, a sua apresentação, as poses? Aí, as poses, eu nessa minha história toda de atleta, não sei lá, eu não contei que eu fiz 9 anos de balé, né? Não, mas pode contar. Temos tempo. Tem tudo. Gente, a pessoa, né? E assim, sempre gostei de dançar, eu dancei anos da minha vida. Até minha mãe fala, ai, ela era tão linda, tão magrinha, olha só que ela se transformou. Tá, né? E então, assim, eu acho que também foi legal, porque o bodybuilding, o powerlifting, não tinha muito. Eu ia competir de qualquer jeito, com qualquer cara, com cabelo com a caixa de magnésio. Tem a foto que a gente viu um tapa do treinador na coxa, né? Um vermelhidão, assim, na hora que você vai entrar, vai, pá, né? Um pouco mais. É um negócio mais rústico. O bodybuilding me trouxe mais a coisa do feminino. Parece que é a cerejinha do bolo da minha vida de atleta, que agora é aquela coisa do explorar o feminino, sabe? E aí, essa coisa da pose, eu peguei um treinador de poses, o Maurício, que ele é bem conhecido. Antes eu passei com a Dai, que é ex-mulher do Norton. Norton James esteve aqui. Adoro ele. E a Dai me deu uma iniciação ali nas poses, e depois eu fui com o Maurício, do MB Posing, acho que é isso. Ai, Maurício, me desculpa se eu não falei certo. E aí ele me ajudou nas poses, mas assim, eu acho que tem muito que melhorar em pose. Eu ainda tenho muito que aprender, muito. Mas para um primeiro campeonato, a coreografia fui eu que fiz, com a minha coisa do balé, então eu montei, eu fiz. Então, assim, eu peguei profissionais, eu não me arrisquei assim, a louca, porque eu não sabia nada. Não sabia nem que pose que eu tinha que fazer, entendeu? Não sabia nada. Só sabia que eu ia subir no palco. Então, eu fui lá atrás de profissionais para me ajudar. Agora também, pro Olímpia, eu falei já com o Maurício, falei, vou começar a treinar, já vamos treinar as poses, que eu tenho aí 5 semanas, mais ou menos, 4, quase. Então, para encaixar bonitinho, tem muito que evoluir. Mas eu tenho também a coisa da yoga, porque eu pratico yoga, então isso também ajuda muito. O que mais que essa mulher faz, gente? Eu achei que ela já tinha me dado uma lista grande, mas tá surgindo mais. Tenho 2 formações em yoga. 2 formações. Cara! Adoro. O dia dela não tem 24 horas, tem 48, né? Ai, gente, eu adoro. A gente adora a vida. Eu sou muito feliz. Eu amo viver, sabe? Com todas as coisas que pode acontecer, os tomos que a gente toma, eu falo, gente, eu amo a vida, sabe? Eu amo cada vez mais poder. Sabe? Eu brinco, a idade pra mim é número. Você escolhe. Não tem, 45 anos é velho, sabe? De forma alguma. De forma alguma. Então... E às vezes, assim, eu me sinto deslocada num grupo de pessoas. Outro dia eu fui num show, assim, com as meninas e tal, e eu vejo que, assim, eu às vezes me sinto um pouco deslocada, porque parece que eu não percebo que eu tenho a mesma idade, sabe? Mentalmente eu não tenho aquela idade, né? É muito legal isso, né? Legal. Eu acho que a idade você escolhe. Sim. Então, mas foi esse o processo. E aí eu acho que o bodybuilder, ele trouxe esse feminino. A coisa do tem que estar com as unhas, né? Tem que cabelo, maquiagem.
Então, Você gostou desse... salto alto. o salto alto. Trouxe a minha feminilidade que no powerlift era... Porra, né? A coreografia com a música leve, Sabe? friozinho na barriga, diferente. Diferente. Bateu adrenalina? Bateu de uma forma gostosa, sabe? Foi assim, aquela coisa da... Como será que você... Até eu falei, quando eu desci do palco, eu falei, foi bom mesmo pra minha amiga. Será que eu não... Minha melhor amiga tava lá assistindo, eu falei, não paguei mico, né? Não, você é muito emotiva, você falou. A emoção bateu, não... Ou, assim, porque o que acontece? Vamos falar de atletas no geral. O atleta, ele vem fazendo as coreografias em casa, ensaiando na academia, ensaiando com o coach, ensaiando com o seu treinador, fazendo os ensaios. Então ele vem se blindando tanto, escutando a música e tudo mais. Quando ele entra no palco, ele já entra meio que mecânico. O emocional entrou com você ou entrou mais a questão mecânica? Tipo, eu tenho que fazer isso, eu já treinei, eu já me preparei e agora eu sei como é que eu vou performar. Fluiu... É porque isso até é uma coisa que o Davi falava pra mim no powerlifting. Hoje é o dia de curtir. Então, quando você vai competir, a última coisa que você tem que ficar pensando é em técnica, em tudo. Você tem que controlar o emocional. É o emocional que vai te diferenciar. É o que vai vencer ali na hora, porque o trabalho já tá feito. Então, quando você sobe numa competição, seja lá qual for, é o dia. Acabou. Você fez aquilo. Você se preparou pra estar ali. Então, a última coisa que você tem que pensar é... peraí, eu tenho que ir aqui. Não. Sabe? Não. Tá feito o trabalho. Então, isso eu acho que eu já tenho essa experiência, então fluiu. Você passa o emocional pra plateia, mas tá mecânico porque você já sabe o que vai fazer. Exatamente. De uma forma, né, o jurado, porque a energia tá ali. Teve ansiedade? Sim. Teve. Mas teve a entrega de falar, meu, o trabalho tá feito, vai e faz. Curte o momento. Você tá aqui pra se divertir. É louco isso daí. Eu também recebi esse feedback quando eu estava prestes a subir no palco. Você tá pra curtir. Tudo que você tinha que fazer, Tá feito. você já fez. Seus treinos, a preparação, a pose e tudo mais. Hoje é o dia da festa. É isso. Você é um pavão, suba, se apresente e faça o seu melhor. Então eu fui leve. Porque você é emotiva, você falou. Pra caramba. Choro por qualquer coisa, tá, gente? Você nas coreografias, sozinha, treinando, ou com alguém acompanhando, você se emocionou, chorou, falou, agora tá chegando o momento. Ficou muito emotiva? Fiquei emotiva. É legal porque você tem essa descarga também, não é? Fiquei, sim. Não sei se Sim. serve para os atletas, Sim. mas essa descarga é boa, Sim. né? Tipo de emoção, de adrenalina e tudo mais. Porque quando você vai pro dia do campeonato, você vai mais tranquilo. Sim. Eu passei por isso. E assim... Não vamos entrar em detalhes, mas eu estava num processo de vida muito difícil. Tinha passado por decepções, por questões pessoais. E aquele dia, aquela subida no palco era um marco, assim, de tipo, olha o que eu passei. Então, eu acho que veio esse emocional, mas esse emocional de alma lavada. Eu sobrevivi a tudo isso que eu passei, hoje eu olho, sabe? As dificuldades te deixam mais fortes, né? É isso. A psicologia mostra isso. Todas as pessoas que passam por dificuldades, que sofrem, elas conseguem, né, evoluir. Elas se blindam. E eu subi muito emotiva mesmo. Eu tive vontade de sair uma lagriminha, mas né, não ia borrar a maquiagem. Aqui no powerlifting já não tinha esse problema. Chorava de raiva, já chorei em campeonato. Chorava, xingava, fazia cara feia. Claro. Mas ali eu fiquei muito emotiva, mas ao mesmo tempo eu falava, é o fechamento de um ciclo com a abertura de um novo ciclo. Então aquilo para mim foi um portal, sabe? De passar, foi quase que um ritual de passagem de uma fase ali que... Um novo acesso. Da coisa de parar de competir, da decepção que eu tinha passado na vida, várias coisas juntas, né? Aí, puta, sabe? De repente descobri esse novo foco. Então eu fiquei muito emocionada. Eu ficava arrepiada no dia, assim. Eu tava arrepiada, assim, sabe? Eu tava... E aí quando chamaram Vanessa... Foram chamando as classificações. E aí você foi sobrando ali no palco. A hora que eu entrei... E a campeã da noite, ela, a número 1. Não, mas quando chamou pra
pra ir fazer as poses e tal. Já foi uma coisa, sabe? Mas, No confronto ali. mas aí eu me admirei, porque eu entrei. Ao mesmo tempo que eu tava emocionada, parece que eu fazia aquilo já. Parece que eu já era bodybuilder há anos na minha cabeça. Tipo, Legal, né? tô Você curtindo o sentiu em parquinho, casa. você sentiu em casa. Me senti em casa. Foi acolhida pelo esporte, né? Muito. Muito. Chorou com o primeiro troféu? Porra. Muito, né? Tá lá na sala. Tá lá. Van, então, nessa questão da emoção, do troféu, você contou aqui pra gente, a gente vai colocar umas imagens aí. Teve uma carga, né, emocional que eu coloquei em cima, que nem eu falei, foi um portal, né, uma coisa de... Olha esse shape, gente. Eu fui muito diminuída, assim, não que eu fui diminuída, tá? Aí a gente entra... Eu tive um relacionamento que eu não vou falar abusivo, eu acho isso moda, tóxico também, mas pior que se encaixa, entendeu? Aí você passou por essa trajetória na preparação. E assim, mexeu com a minha autoestima. Esse relacionamento mexeu com a minha autoestima, a forma como terminou. Então, assim, eu tive essa sobrecarga emocional de ter passado por isso. Então, assim, foi muito emocionante quando eu subi, pra mim. Foi um macro, né? Acho que ninguém ali imaginava o que eu tava sentindo. Mas foi aquele marco de falar, puta, passei. Olha aqui na minha autoestima, entendeu? Ela depende do quê? Da minha cabeça, não é o outro. Porque eu não posso me responsabilizar pelo que o outro faz. E a gente traz muito, problema das mulheres, né? Traz muito pra gente a culpa. Mas porque a gente vive naquela coisa que eu volto lá de ter que se encaixar no modelinho pra ser eleita. A gente dá esse poder pros homens. Né? E não percebe o quão poderosa nós somos e que nós somos seres humanos iguais e que quem define quem quer ficar, não ficar, a gente também tem esse poder como mulher, né? E eu acabei ali naquela coisa, sabe, me deixando acreditar no que o outro falava. Inclusive falava que eu não tinha futuro que eu jamais poderia competir bodybuilding. E aí você foi lá e provou pra você mesmo Olha que lá tem, o né? troféu, a prova. Entendeu? E aí Então, o beijo assim, no troféu foi assim, ó. Obrigado, eu tô aqui, eu vim, eu fiz. Aí, Eu ó. tô vendo ali que a emoção, né? Jamais se encaixaria no forte. bodybuilding, olha lá. ó. Não me incentivava, imagina. Quando eu parei de competir, Ali foi um beijo de poder. Então, um beijo de poder, mano. foi prata, bronze, prata e ouro. O ouro no Master, né? Top one. O bronze na... gente. A Novos prata, acho que foi isso. Tá, E o bronze no geral, né? no geral. Uhum. Que aí subiu pra competir com todas no palco, né? Da categoria, Que né? é da categoria que é o overall. Mas é da seria, né? Da categoria. Rafa, coloca pra gente aí ela no palco fazendo as poses. E aí, Ivan, o que você me diz? Cara, assim... Tá. Ombro ali. Ombrinho, né? Até uma trança ali, né? Rapunzel no braço. Rapunzel no braço. Adoro, né, gente? Mas tá melhor, viu? Ó, Já entendeu? melhorou. Tá bem melhor. Panturrilha batendo ali também, legal. Aí eu tava na femoral. transição, né, até, porque eu ainda Sim, estico essa perna, né, foi uma foto, mas eu gosto muito dessa foto. A tatuagem bateu pesado também, Mas né? Ficou bonito. bateu Não. pesado. E aí você vê assim, o posterior ali, ele existe, mas como o powerlifting, o meu quadríceps, ele é muito grande. Porque o agachamento, ele trabalha, né, muito quadríceps. Então eu tenho, apesar dele ser grande, o meu glúteo fica pequeno. Então uma coisa que eu corri atrás agora pro Olímpia é aumentar esse volume de glúteo. E aí veio uma parte muito dura quando o Batata virou pra mim e falou, então, você vai ter que ficar sem agachar pesado um tempo, tá? Porque tem as discussões, e eu falo assim, tem gente que fala que engrossa a linha de cintura, tem gente que fala que engrossa. Ele é da linha que engrossa, eu confio no meu coach, então... Vai seguir. Que o Vou agachamento engrossa a linha de cintura? Sim. Tem isso também, eu Né? já ouvi falar muito. E aí eu tive que parar de agachar pesado em uns 3 meses, foi duro. Quando eu voltei, parecia que eu era assim, sabe? E aí, essa daí foi o confronto Foi final? o confronto, então. A vencedora foi a menina, eu esqueci o nome dela, desculpa, esqueci o nome dela. Você vê que assim, o glúteo, todo mundo fala, puta, olha o seu glúteo e tal, mas pra categoria, né, que a gente conversou, Sim. o glúteo ele tem que ter um formato de borboleta. O meu glúteo tava muito seco, muito fibrado pra categoria, né?
Um glúteo lindo, top, mas mas não não encaixa é, exato. no É isso quesito. que tem que entender Aham. do bodybuilding. É que não é que você é ruim, seu corpo é feio, né? Que não leve para o pessoal, mas se você entrou para você entendeu os Você tem que padrões, ver a performance e os padrões, sim. né? Das Né? categorias, Então, né? assim, ali eu tava com um glúteo, puta, mas legal, um posterior saltando até, de alguma forma ali, um pouco mais do que, né? Só que o que importa ali é aquela... Eu tinha que ter mais volume do glúteo, então tem essa borboleta, que eu agora espero que ela já... Estão me falando que ela já apareceu, né? E a outra foto aqui, Rafa, vamos dar uma olhada. Essa daí. Linha de cintura, foi um feedback dos meus árbitros, né? Sim. Você vê que eu ainda muito quadrador. O powerlifting, ele te dá muito, né? O desenvolvimento do dorsal, né? A minha coluna, se olha de costas, ela tá lá dentro, assim. Eu tenho os músculos bem... E até meu médico, ele fala pra mim, eu não tenho gordura aí pra perder. Então, eu hoje tô... Tem que modelar Ele músculo, até né? brincou comigo, falou, não adianta nem eu arrancar uma costela sua, que você é tão pequena que não vai... E como que tá sendo pra essa estratégia Eu tô pra usando afinar a cintura? cinta, tô usando a cinta, Uhum. o máximo de tempo que eu posso. Disso- Treinando com a cinta quando... Não, eu treino de superior, agachamento pé não dá, né? Sim. Mas treinando com a cinta e a dieta, né? E Principal, suplementação, toma enzima digestiva, alguma coisa pra linha de cintura? Não, eu tomo... A minha suplementação hoje, ela é bem básica, assim. Eu tomo whey pós-treino, com creatina. Eu tomo... Ai, eu esqueci o... Probióticos? Probióticos. Tomo multivitamínico, zinco, ômega, não pode faltar. Mas assim, nada específico, assim, a dieta, entendeu? A dieta, o treino. E o treino, claro, fazendo essas adaptações, porque, ó, isso alarga. Tudo que é de cima, livre, né? A gente tenta Batendo nos evitar pontos, né? para não alargar, então, tentando afinar. Não vai ser fácil, já deu uma diferença, assim, no nosso acompanhamento, né? Você pega a foto, assim, o Batata fala, olha como a gente já melhorou pra caramba, mas ainda tem que melhorar, até a Olímpia tem que melhorar mais, apertar mais a cinta. E o tal do vácuo? Você Eu não critica? faço. Não? Eu não faço. Acho que, assim, Sim. eu tenho muito essa distensão de abdômen, essa mania, por causa do powerlifting, né? Porque, ao contrário, né? Você jogava pro cinto pra fazer os movimentos. Então, eu tive que me reeducar. Então, a cinta me ajuda muito nisso. O vácuo, assim, mais perto da competição, talvez eu venha com... O coach já falou um pouco agora nas 3 semanas e tal, mas eu não... Eu faço a yoga, acho que a yoga já faz um papel do vácuo, né, de alguma forma, com as respirações, tudo, mas eu não fiz específico, sabe? É só mesmo... Eu acho que pra categoria também, assim, na Women's Physique, o vácuo já não é tão importante quanto... Porque, assim, tem que ter uma cintura, mas não é uma cintura, né? É um X, né? Então, não é uma cintura Muito fina. cintura... Uhum. É diferente. Você pode pegar a Natália, que é campeã do Olímpia hoje, né? Ela é grande, você vê que não é fininha, né? Ela tem a cintura, mas tem ali a musculatura, tem... Então... Encorpada, com os cortes mais fundos, enfim. Né? Que dá uma visão, uma dimensão melhor, né? Melhor. E eu trabalho bastante também para compensar a dorsal, né? Porque eu já tenho uma dorsal. X, que é seu ponto forte, né? As costas é boa. E aí você vem batendo mais pra alavancar e deixar a cintura mais fina, né? Pra dar, porque a proporção da imagem, né? É uma arte, Sim. né? É o bodybuilding. Então você pode subir e enganar, né? Você tem que saber assim, posar. Se eu né? tenho uma cintura um pouco mais alargada, o que eu faço? Eu aumento a dimensão de superior. E aí, na hora que eu olhar no palco, não vou... Proporcionalmente fica ilusão, mais... porque é uma ilusão. De ótica. Né? É uma ilusão que a gente cria ali, né? Com a musculatura bem condicionada, com a musculatura com a musculatura bem marcada, enfim. Isso. E aí você consegue chegar no que a categoria pede. Exatamente. Mas a linha de cintura é mais isso, é mais essa reeducação de não largar, porque ela tá, sabe? Eu tenho muito essa tendência do largar
Às vezes lá na Ironberg o pessoal... Aprofunda e tonifica, se permite, mantenha. O Fábio, eu peguei um personal para me acompanhar, para acompanhar os treinos do Batata, né? E o Fábio, ele é uma graça e tal. E aí, às vezes, ele, bota essa barriga pra dentro, mulher. Porque, tipo, sabe, quando vai ver, eu já tô ali, a powerlift, né? Caraca, tipo... Tem que andar sempre com o abdômen, né? Porque é muito do posicionamento, né? É postura, né? Postura. Porque é o que acontece. Eu lembro da época que eu tava no Men's Physique. Eu mantive até hoje. Ela vai se manter isso daí. Vai. É automático. O sistema neurológico vai mandar mensagem. É involuntário. Isso. Então, ela, em todos os exercícios, ela vai se policiando dessa forma. Nossa, aprofunda, tonifica e se mantém. Exato. Fica ali. Sem sofrer. Não é que você tá em apneia. Não, você tá ali, ó. A musculatura tá acionada. Vira um hábito. Vira um hábito. E é muito legal você falar isso, até você, como professor, educador físico, e também aquela consciência de, na hora de você estar treinando, manter o core. Sim. Trazer, né, aquela consciência, que é muito importante, porque às vezes a gente tá ali fazendo um exercício, esquece, né, de concentrar, de trazer o core. Então, também é uma reeducação da forma de treinar, da forma de se posicionar, da postura. É o que ele falou, daí acaba virando uma coisa automática. Vocês falando aí, eu já tô aqui toda me ajeitando. Encolhendo aqui na tentação. Porque eu já tava assim, ó, olha isso. Então. A cinta me ajuda, que nem eu falo. O meu... Vou começar a usar cinta. Tem opinião que a cinta não adianta nada, tem gente que fala que adianta. Eu acho que a cinta, ela acaba fazendo um papel de te lembrar. Uhum. Então ela tá aqui assim, né? Você acaba você sente, né? Quando você vai soltar, você sente ela comprimir e você lembra. Eu, como profissional, eu alinho a questão das vertentes. Uhum. Tem dois lados, a gente vai respeitar. O que a gente tá falando aqui é auto-performance. Uhum. Então, a pessoa que vai usar a cinta é uma pessoa que já treina muito, é uma pessoa que tem um condicionamento elevado, é uma pessoa que tem uma musculatura já fortalecida. Exato. Então, o uso da cinta vai ser uma pequena correção. Uhum. Que nem você falou agora, de consciência corporal, de lembrar. Uhum. A partir do momento que você não tem uma vivência de treino, a partir do momento que você não vá competir, não há necessidade do uso da cinta. Por que eu tô falando isso? Porque acontece... nem faz efeito, né? Não, que você tira uma função. Então, o que você tem que trabalhar de consciência, você joga na cinta. E não é esse o propósito. O propósito é, ela já tem a musculatura condicionada, a pequena correção que ela vai fazer é como se fosse lembrar. Lembrar. De sempre estar aprofunda e tonifica. Mantém-se em isometria, mantém-se a respiração e manter a postura. É isso. É mais essa pequena lembrança. E é legal você falar isso, porque se você pega uma pessoa que tá começando a treinar hoje, vai pôr uma cinta, vai enfraquecer o core dela. Então é o oposto. Isso é o oposto. Né? É a mesma coisa a questão de postura. Tem muita gente que vai falar, questão escapular. Então tem uma protusão de ombro, eu vou colocar uma cinta, né, pra unir as escápulas lá atrás. Não. Aí tirou, vai cair pra frente mais ainda. Por quê? Porque você não trabalhou a consciência corporal. Então você tem que trabalhar a musculação mais a consciência corporal. É isso aí. Perfeito. Dois andam A junto, cinta é da mesma forma. Então, para um atleta, ele é mais uma lembrança, né? Eu preciso estar sempre aprofundado. Eu faço uma analogia, eu não sei se faz sentido para você, mas eu faço uma analogia com aquelas fitas que o pessoal do CrossFit tem mania de colar no corpo, tá com a lesão. O que é aquilo? Te lembrar que tem um lugar ali ruim. Ela acaba te fazendo lembrar e não, né? Porque em si ela não faz nada. Ela tá ali uma coisa mental, né? Mental. De você tá protegendo aquela. Então, a cinta é mais ou menos aquela. É uma fita. Aquela, opa, né? Tem aqui, ó. É só pra sinalizar, né? Uma questão mental, É isso aí. E o atleta às vezes precisa disso também. Porque assim, eu já usei cinta, tá? Usou também? Pro Men's Physique, sim. Porque o Men's Physique. E assim, dá certo ou não dá certo? Não interessa. Se você acredita... É isso. E a coisa que eu te falo, assim, do profissional, né? Que nem... Eu vejo muito, assim, uma galera mudando de coach, blá, blá, blá. Eu, quando pego um cara, um profissional, eu deixo ele trabalhar. Se ele falar pra mim, engrossa... aí vem os entendidos, né? Ele tá falando besteira pra você. Na academia, se você chegar e contar, meu treinador falou... Tá cheio de entendido, né? Não, porque não adianta, porque... Blá, blá, blá. Cara, você abre a internet, você vai ter opinião a favor e contra tudo que você quiser. Tudo. Então, se você não seguir a linha tem que confiar. O atleta tem que confiar, blindar a mente e acreditar. Porque é isso que vai te levar para ser um campeão.
É isso. E dá tempo pro cara trabalhar. Com certeza. Até porque o cara é um profissional, ele não tá falando de achismos, né? Ele tá falando do que ele estudou e do que ele pratica. E é o que ele acredita, mas às vezes Exatamente. você acredita que um profissional é da linha. Assim como tem os médicos mão pesada e os mãos leves. Tem Sim. um que acha que se exagerar no hormônio é melhor, o outro. Gente. O né? corpo humano não existe uma exata, né? É um Não. laboratório. Sempre em transformação. Sempre em E não existe muito aprendizagem, né? certo e errado, né? Até eu falo de. Já entrando naquele assunto, né? De treino. De treino. que é legal você levanta essa crítica, eu acho importante. Aí a pergunta já fica pra você. O que você acha dessa galera que tá chegando agora? Então, faz um campeonato e já começa Ou a nem ser faz, coach, né? ou nem faz. Vivencia, eu estou vendo, fui assistir alguns, estou no meio dos amigos bodybuilder, como é que funciona isso aí, Ivan? Então, uma coisa que assim, né? Não é que, você se acha melhor que todo mundo. Não é isso, cara. Eu acho assim, eu me acho melhor do que ninguém. Mas quando eu chego no meu Instagram e eu falo, gente, deixa pros profissionais, eu falo. Eu abro minhas caixinhas, pô, me passa um treino. Eu falo, gente, eu sou atleta. Às vezes eu não sabia nem por que eu tava fazendo aquilo, mas eu tava fazendo porque o meu treinador mandava. Seguindo o protocolo, né? Eu sou atleta. Então sempre deixo claro, eu não sei periodizar, eu sei corrigir um agachamento, eu sei corrigir um terra, eu sei corrigir, óbvio. Óbvio. Sim. Né? Até porque você precisava da técnica pra competição, Exato. sim. Mas eu não sei periodizar, eu não me atrevo a periodizar, e eu não me atrevo nem a dar vídeo educativo de treino, porque eu falo assim, o meu normal pode ser, qual é o meu normal hoje? Meu normal hoje é fazer uma elevação lateral, subindo o meu ombro, e quem olha fala, puta, essa louca tá fazendo errado. Só que o meu natural, eu tenho uma cirurgia, ele sobe, você vai olhar, você vai achar que eu tô fazendo um movimento errado, mas aquilo é o meu normal. Tá errado? Não. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo, essa galera começa a treinar, eu acho demais. Eu vejo, conheço várias pessoas que eram ociosas, que eram. Saíram, começaram a treinar, acho muito legal. Puta, tá apaixonada pelo esporte, mas calma, vamos lá. Começou a treinar agora. Já quer dar aula? Você já quer ensinar, você faz um vídeo no YouTube ensinando. E se eu virar ali naquele vídeo e perguntar pra você qual é a fibra que você tá trabalhando? Quais são os próximos passos O cara não vai saber, em anos de treino de um atleta? entendeu? Ele vai na periodização 1, 2, 3. Ctrl-C, Ctrl-V. E agora daí pra frente? E ele tá repetindo que o cara que ele tá pagando pra dar o treino pra ele, que eu acho que eu ia ficar puta. Reproduzindo. Meu seu aluno, né? Falando, olha, gente, faça assim, falando que você... Então, assim, o que eu vejo hoje tá muito vulgarizado, porque a internet, ela abre esse espaço para todo mundo. E tá muito vulgarizado. Eu vejo nutricionistas dando treino, sem ter a educação física. Eu vejo nutricionistas passando ergogênico. Cara, Nossa. esse nego morre. Tem médico que erra. O cara é médico. Entendeu? Como é que você vai chegar a um personal que existe desde... Sim, com certeza. Quantas vezes chegava pra mim, por que você não toma aí uma panterinha, uma rosinha, uma não sei o quê, né? Mas é assim, cara, eu sempre falo, se vai me passar é um médico, cada um no seu quadrado. Eu acho que hoje, qualquer um entende de treino, De o dieta. cara assiste o Paulo Musi, assiste o Cariani, assiste o Hourcast, e... Our body. Our body. E aí, vê um profissional e vai lá e ele replica como se ele fosse um grande entendido. Pega esse cara e vamos pôr a luz na cara e vamos fazer um monte de perguntas. O cara não vai saber. Eu não sei, com 31 anos de treino, gente. Às vezes ela me perguntou quantas calorias tá na sua... Não sei. Porque o cara me manda direto, eu faço. Eu sou Sim. atleta, eu sou um soldado. Entendeu? É isso. Sou um soldado. Você vai falar pra mim, você tem que fazer. Eu vou lá e vou fazer. Por que eu tô fazendo? Muitas vezes eu não sei. Aí eu pergunto, se eu quero saber pro meu treinador. Pô, por que eu tô fazendo? Por que você passou? Aí ele me explica. Mas eu não tenho a competência de passar isso, porque não é a minha área, eu sou advogada, não estudei pra isso. E eu defendo muito essa coisa, acho que talvez por eu ser advogada é do exercício legal da profissão, né? Pra mim, exercício legal da profissão. O cara que tá nutricionista, que é... Blá, blá, posso ganhar um monte de hater aqui, de inimigo, porque vai falar, tá bom. Mas eu acho que pra você falar, você tem que ter competência do assunto, você tem que estudar, porque você tá lidando com pessoas. Vidas. Com bem-estar, cara. Se eu dar uma dica errada no meu Instagram,
e o cara seguir, ele pode se machucar. Pô, o cara vai me agachando lá com 160. Se tá baixinha, eu também falo, calma. Né? Tem um Respeita a minha processo, história. respeita uma história, tem um treinamento, tem uma preparação, sabe? Então, assim, eu acho que hoje tá banalizado, que os conselhos tinham, sim, que você, infelizmente, tá no Brasil, né? Conselho não serve. Gerar uma fiscalização mais, né? Sabe? Rigorosa. Cada um no seu quadrado, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de longevidade, a gente está falando de qualidade de vida. Então, eu olho assim, eu falo, meu, o cara mal começou, o cara nem é atleta. Claro, você levar uma vida atlética é uma coisa, né? A época que você acorda, porque você vai pra academia todo dia, porque você faz a dieta, fazer a dieta e ir pra academia todo dia é meio que uma coisa que você já tem que fazer. Cuidar da sua saúde. Né? É o protocolo, o padrão. protocolo, né? Então, assim, daí o cara se empolga, acho muito legal, cria aquela coisa, mas já quer falar de nutrição, já quer falar de... Como conhecimento de causa, né? E ele sabe que só até a página 1 e tem muita coisa daí pra frente. Eu acho que hoje realmente, assim, tá vulgarizado demais. Qualquer um dando dica. Eu não aguento mais abrir o Instagram e ver dica de treino. De dieta também, eu não aguento mais. Não também. aguento mais, imagino. Se eu estudasse nutrição, eu ia ficar puta. Assim, né? Fosse uma nutricionista, eu ia ficar puta. Porque eu falo, gente... Quem é... E até é ruim, porque... E aí, muitas vezes, assim, é um cara que não manja, cheio de seguidor... E o outro vai lá e contrata ele, porque vê o número de seguidores, mas não vê a capacidade. Hoje, a capacidade técnica, currículo, isso virou uma coisa segundo plano. Nossa, Quantos verdade. seguidores o cara tem? Qual é a visibilidade desse cara? Ah, eu tô com o coach, tô com fulano. Quem é você pro fulano? Ninguém, meu. Você é um número lá pro fulano. Que fica a dica, né? Muito cuidado, né? Muito cuidado. Muito entendeu? pertinente e necessário esse Ah, comentário. né? Eu prefiro ter lá o cara que tem menos seguidor, que é o meu treinador hoje é formado em farmacologia e educação física. E ele estava fazendo especialização em nutrição. Ou é o contrário, não lembro. Agora é ele que me desculpa. Mas assim, é um cara que tem o Armond, quando me indicou, falou, ó, vai com ele, porque é um cara que Tem estuda, pelo menos que ele tem estuda, ele conhecimento. sabe, eu confio nele. Entendeu? Porque eu acho que pra você... E aí o ergogênico, por exemplo, o Armond fala, ele concorda com o Armond, tem uma conversa, mas tem o médico. Entendeu? Uhum. Cada um no seu quadrado. Tem o médico ali supervisionando. Então é isso, É que é um sabe? trabalho múltiplo, né? Então, tipo, multidisciplinar. Então, um vai conversando com o outro, dentro da cada sua um na periodização sua de área, treino, né? gasto calórico, sua dieta. Na minha opinião, Qual o cara se ergogênico que titular entra? coach, ele tem que ter as 3 coisas. A farmacologia, a educação física, a opinião de Vanessa. E a nutrição. Senão ele é educador físico. Se ele é só formado em educação física. Tô errado? Não, de forma alguma. Perfeito. Perfeita colocação. Muito bacana. Van, agora a gente vai aqui pra você deixar um recado pro seu público, o pessoal de casa, as mulheres principalmente, né, Pri? Nossa, com certeza. A bagagem que você tem aí para trazer pra gente, pro público feminino. Eu, né, já te falei aqui nos bastidores, que eu dei uma olhada no seu Instagram. Poucos minutos de conversa ali antes da gravação, eu já vi que tem, assim, uma infinidade. Eu sou uma pessoa que, assim, eu sempre quero trazer todo mundo comigo. Então, se eu descubro que uma coisa é boa, eu quero que todo mundo saiba que aquela coisa é boa, sabe? Eu quero compartilhar, eu quero, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo um amigo começar a treinar por minha causa, porque eu fui lá e eu insisti. E a minha mensagem realmente que eu quero passar, primeiro, se a gente vai falar público em geral, cara, não dê desculpa. Eu tive 2 filhos pequenos, que eu me divorciei, eu casei com 22 anos, me divorciei aos 26, com 2 filhos pequenos, porque eu casei grávida, aquela coisa, né? E 2 filhos pequenos, e construí minha carreira de atleta, com os 2 filhos pequenos, a minha carreira como advogada, com 2 filhos pequenos, tudo ao mesmo tempo, uma questão de planejamento e priorizar o que era importante para mim. E eu acho que se
Você dá desculpa, pô, que nem os caras assim, tô matrícula, pô, não tenho trabalho pra caramba. Isso é desculpa, gente. Trabalhar pra caramba, todo mundo tem que trabalhar pra caramba. É uma questão de prioridade, é que isso não é uma prioridade na sua vida. Então, eu acho que a minha, primeiro geral, sem falar das mulheres, olhe e veja o que você tem que priorizar, o que priorize o que é importante, que vai dar certo. Você vai arrumar tempo pra tudo. Não tem desculpa. Para as mulheres, o que eu falo é não se intimidem, não deixem que te diminuam porque você é mulher, é mais fraca, e tem esse histórico social, né? Começa gente, somos todos seres. A gente não tá falando de igualdade hoje não é tudo. Se é igualdade, nós somos iguais, cara. Você não tem que se sentir menos por ser mulher, você não tem que agradar o cara, você não tem que. Muitas vezes você pode amar o cara, amar o seu companheiro, mas você tem que largar ele ali na vida porque ele não tá na mesma energia. Porque ele tá empatando o seu lado real, ele não tá deixando você crescer. E eu vejo muitas mulheres com muito potencial sendo afundadas, achatadas por homens. Porque, se eu não tiver ele, porque às vezes você não percebe o potencial que a gente tem. Gente, o nosso potencial é infinito. Infinito. E cada dia é um dia que nasce com. Você tem. As oportunidades são iguais para todo mundo. Não é? A Vanessa tá falando isso, mas, pô, ela nasceu e ela teve, sei lá, facilidade, filhinha de mamãe, não sei o que as pessoas têm. Não, ninguém, todo mundo tem as mesmas oportunidades na vida. Basta você querer e olhar. Tem que estar sempre jogando no mesmo sentido. E a mulher já vem com essa coisa social, do paternalismo, né? Da cultura que a gente. Né, ainda sofre muito com isso. Parece que não, a gente falar isso hoje, no século XXI. Porra, mas existe. Só que cabe a nós, mulheres, percebermos o nosso valor, percebermos o quanto a gente é tão capaz ou mais, e somos seres humanos iguais, e bora parar de querer se encaixar no perfilzinho para ser eleita, porque, eu vou dizer que eu sei cozinhar, porque se eu falar que eu sei cozinhar é uma coisa que vai me colocar aqui, ó, no nível das... Sabe? De querer entrar no modelinho e se afundar e não perceber que quando vai ver você tá vivendo a vida do outro para ter um relacionamento, que também é outra coisa que eu falo muito no meu Instagram. Todo mundo acha que se você não tiver um relacionamento, você é um coitado, E o relacionamento com você é o melhor. Quer ter uma relação estável? Tenha uma relação estável com você primeiro. Senão você não vai ter uma relação estável com ninguém. Começa por aí, né? E a questão da idade também, você falou bastante, né, no podcast sobre isso. Eu acho legal também se levantar. Que você fala que idade é só número, né? É só número, e eu senti assim, ó, eu tive uma relação que, cara, pela primeira vez na vida, essa pessoa me fez sentir culpada de ter 45 anos. Porque eu deixei. Mas depois eu raciocinei. Porque falou pra mim, porque você já tem 2 filhos, porque você já... E me fez sentir como se aquilo me diminuísse por eu já ter sido casada, ter 2 filhos, por eu ter uma diferença de idade com essa pessoa na época. E eu deixei aquilo naquele momento me afetar. E eu falei, gente, eu me senti pela primeira vez com preconceito porque eu tinha 45 anos. Mas assim, eu conheço gente de 30 que é muito mais velho do que eu. Porque tá com a saúde uma merda, porque tá infeliz, porque não faz nada pra mudar, porque fica no vitimismo, na reclamação, blá, blá, blá. E é o que eu falei, cada dia as oportunidades estão lá iguais, cara. Vamos lá. É você escolher. A gente tem o poder de escolha todos os dias. Se você não escolher por você, não escolher... Então a idade pra mim é uma escolha. Eu escolho ser jovem. Eu brinco que eu tenho 20 e 25. Eu vou ter 20 pro resto da vida. 20, 30, 20, 40, 20, 50. Permita-se, né? Permita-se. Permita-se. Por quê? Permita-se começar, permita-se treinar, permita-se competir. E Nem sabe, você mudou de categoria, permita-se. E sabe o que é triste? Né? É ver mulheres. Puta, eu já tô velho. Homens, eu já tô velho. Já tô... Cara... Só vive, né? Só vive. A idade é um número, a pessoa se apega tanto àquilo E que eu ela ainda não... tenho orgulho de ter 45 anos, sabe por quê? Tu olha pro de 20 e fala,
Cara, esses 25 a mais de experiência, você vai ver a diferença que vai te fazer E daqui a assim, pouco. você é uma mulher de 45 anos, você tem 2 filhos adultos. Adultos. E consegue ter desfrutar dessa liberdade, porque a gente tem liberdade. E é muitas vezes a gente que se rotula e a gente mesmo amarra uma corrente no pé, né? E você é uma pessoa que não tem corrente. Exato. E isso nunca te impediu de ser E as uma pessoas vêm, mas e mãe, seus uma filhos com profissional. OnlyFans? Antes de eu ser mãe deles, eu sou mulher. Acabou. Essa frase, quando eu escutei uma vez, nem lembro onde foi. Que, olha, acho que foi meu psicólogo que falou pra mim da minha mãe. Eu deveria estar falando alguma coisa e eu lembro que ele falou pra mim assim, antes dela ser sua mãe, ela é mulher. Puta, cara, é verdade. A minha mãe é uma mulher, meu pai é um homem. Uhum. Eles têm os mesmos anseios, as mesmas angústias, é um ser humano igual. Então essa coisa de o que seus filhos vão pensar, eu sou uma mulher. Por que eu tenho que agora deixar de viver porque eu fui mãe? Você tem uma vida. Você é uma vida. Entendeu? Eu vou deixar de ser por causa de uma pessoa, um relacionamento, vou deixar de ser por causa... Ah, porque as tatuagens, você é advogada. Ih! Sabe o que eu acho muito engraçado? Eu gosto muito de ir pra Nova York, né? Adoro, né? E quando eu vou pra lá treinar, eu fico lá e treino e tal. E o que eu acho muito, muito legal em Nova York, que eu vejo que no Brasil não tem, que quando eu tô lá, e não é mentira. Diversidade. E quando eu saio na rua lá, agora eu tava no verão, eu era parada, sem brincadeira, todos os dias. Não é mentira, ela tá falando, ou era pelas tatuagens. Nice tattoo! Os caras. Very nice, shape nice. Adoro. Como shape. eles admiram, sabe? Eles te elogiam. E aqui o pessoal só julga. Aqui o brasileiro, ele tem uma coisa que ele pode até te achar foda. É que o americano, o diferente atrai muito, legal no geral, né? Que em Nova York você vai ver o cara andando com saia de bailarino. Mas né? eu acho legal que eles vêm. É verdade, é verdade. E vem e fala. Meu, posso te seguir? Quantos seguidores eu ganhei na rua em Nova York? Eu tava me sentindo uma estrela. Eu falava, caraca, gente. Amanhã eu vou até fazer umas flexões antes de sair. Eu achei legal que você falou. O diferente lá pra eles é uma coisa legal. E aqui no Brasil parece que o diferente é repugnante. É por causa que é cultural ainda, né? cultural. Mas tá sendo quebrado. Tá sendo né? quebrado. As Estamos diversidades, evoluindo, estamos né? evoluindo. Estamos evoluindo, eu O acho. multiculturalismo, a diversidade. E é um né? país O respeito engraçado, tá né? entrando. Que ele. O Brasil, assim, ele tem letras de música tão falando de sensualidade, sexo pesado, né? De uma forma. Uhum. E aí a mulher vai lá e se tatua, ou vai lá olha, fulano é vagabunda, ou tem um OnlyFans. Ela é puta. Gente, não é um país liberal, aberto. Eu acho muito. É muito engraçado isso no Brasil, né? Tem uma coisa que ao mesmo tempo que ele é um país Meio da bunda, contraditório, né? do samba. Pô, é cheio de julgamento, é cheio de... Que coisa, né? Não é muito louco isso. Culturalmente, o Brasil ele é um país construído, né, na cultura da novela também. Então a novela tem começo, meio e fim. Então tem muita crítica dentro disso e tudo mais. Hoje em dia tá mudando-se o cenário, né? A nova geração que tá entrando, tá começando a enxergar uma forma mais respeitosa de aceitação. Não que precisa aceitar, ninguém precisa aceitar ninguém, mas de respeitar. Né? De eu posso não respeitar. concordar, eu posso não gostar. Até em casa, o meu preconceito, ele vem de famílias também. Meus pais, se ouvirem, mas é real. Eles odeiam que eu sou tatuada, eles odeiam que eu sou forte, eles odeiam o meu esporte, eles odeiam. Mas é por causa de uma árvore genética, da cultura, da tradição. Idealização do que é uma mulher, do que é uma mãe. É muita idealização. Muito. Mas a quebra é que se quebra-se o ciclo através de você, porque eles vão enxergar uma mulher forte, empoderada, que tem a sua vida, o seu respeito, o seu Que honra, caráter, né? Seus compromissos. seus compromissos, tem seu crescimento profissional como pessoa, como ser humano, como mulher, como sociedade, como um todo, que contribui para a sociedade de inúmeras formas, e aí começa a se ver que, opa, eu estava com essa imaturidade mental, vamos dizer. Uhum. Porque a gente é a gente, né? É a mente blindada, né? Escolher os seus pensamentos conforme você escolhe suas roupas, tal. É isso, cara, porque de manhã você vai acordar, você vai querer reclamar ou você vai querer agir? Você vai
aceitar que o outro te diminua, ou vai olhar pra ele, vai dar um belo de um sorriso E vai beijar o fazer o que você troféu. acha que você tem que beijar o troféu. Quando eu falei que ia fazer o OnlyFans, minha melhor amiga, coisa de vagabunda, você tá louca? Beleza, opinião dela. Deixei de fazer? Não, seguiu. E aí, essa sua melhor amiga vai olhar e vai falar: Meu, minha amiga tem um É foda. OnlyFans e ela não é vagabunda. Agora, se você tivesse desistido, tá vendo? Ela desistiu, porque realmente é coisa de vagabunda. É isso. Então é isso, só segue. Só segue, gente. Só faz o que você tá afim. Assim como a tatuagem de Olha, maloqueiro, agora né? acabou. Porque tem uma frase lá, eu acho que foi a Glória Maria, né? Ninguém vai deitar no caixão com você, não foi uma Sim, que você vai andou na sozinho, internet? você vai sozinho. E, cara, é É real. real. É real. Viva. Viva. Só tem uma vida, né? Só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Arrasou. É isso aí, galera. Ó, espero que tenha contribuído pra vocês aí de casa. A gente trouxe aí um repertório, um podcast imenso Pô, de... Dava pra ficar aqui, ó. Mas vai ter um próximo, com certeza, Ai, porque que aí a gente delícia. vai trazer mais questões técnicas do Powerlifting, Legal, óbvio, pode trazer, né? e também falar da próxima competição, né, Pri? Opa. Que aí, meu, vai lá, Olímpia. busca, Vamos é. lá buscar esse Olímpia Então, aí. oportunidades não vão faltar, né, Van? É. Com essa energia radiante aí, Obrigada. e é show de bola. Galera, então estamos finalizando mais aqui o nosso Our Body Podcast Papo Saúde. Valeu mesmo, até a próxima. Tamo junto. Valeu.